longo desta semana aqui na TV Justiça, nós tivemos um curso, Os Alimentos e a Nova Família. Este curso foi ministrado pelo professor Sandro Gaspar Amaral, que é professor de Direito Civil. Ele é graduado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Unesa. E nós vamos agora bater um papo com ele sobre as aulas e também conhecer um pouco mais sobre o professor Sandro Amaral, que é professor de Direito Civil, como eu disse, ministrou as aulas aqui esta semana na TV Justiça, que você pode inclusive acompanhá-las, Os Alimentos e a Nova Família. Bem, o professor já me dizia, ele é carioca, mas tem teve um bom relacionamento com Brasília. Aliás, tem um bom relacionamento com Brasília. Tenho. Eu sou um pouco brasiliense, eu reivindico isso. Sou carioca, sou apaixonado pela minha cidade. Eu não me vejo sendo de qualquer outro lugar que não do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro realmente me ajuda a me definir. Mas a minha vida foi muito vinda a Brasília, na segunda metade dos anos 70 e principalmente os anos 80, todos os anos 80. Eu vim a Brasília, eram 4 meses em Brasília, 8 meses no Rio. Então, eu conheço muito bem Brasília, eu conheço as esquinas de Brasília, eu falo de Brasília como brasiliense, você é da 103 Norte, não, eu sou da 416 Sul. É uma linguagem brasiliense que o restante do país não conhece, porque não são nomes de ruas. Né? É bem diferente. É bem diferente. É bem diferente. Então, você pegou um período justamente de transição política e num dos lugares onde as atenções estavam voltadas a Brasília justamente pelo fato de ser o centro do poder político do país, já naquela época, né? Era tudo. Brasília era e é o centro das atenções, a capital federal, mas o povo de Brasília lê muito, as pessoas de Brasília participam muito desse ambiente político, porque isso define Brasília. Então, os anos 80... nós que somos dessa época, lembramos do período, o grande movimento musical da primeira metade dos anos 80, sim, que era o Rock Brasil. O Rock Brasil Rio de Janeiro era debochado, era carioca, mas Brasília não, Brasília era discussão política, né? Quem viveu os anos 80 na adolescência e não recebeu influência do Legião Urbana, por exemplo, que é uma banda de Brasília, e que trazia nas suas letras o sentimento que imperava aqui no Brasil na época, mas de uma juventude bastante politizada. Eu até diria, cheguei a certa vez a comentar, você pode concluir se for o caso, mas eu acredito que o movimento dos jovens de 60 e 70 foi bastante ativo, mas aí nesse salto para 80 também foi bastante significativo, não foi? Porque nós somos filhos da geração dos anos 60. Eles revolucionaram os valores, eles revolucionaram a sociedade e nós entramos naquele vagão. Então, nós não conhecemos a repressão política que eles conheceram. Nós crescemos numa sociedade já no período da anistia, mas que gritava por participação política, que queria igualdade social e que começou a ter a soltar a mordaça de 20 anos. Então, nós nos aproveitamos daquele período e também trouxemos a nossa voz. Então, foi um período bastante mágico da história do Brasil em que todos queriam voz. Eu lembro, quando eu passo pela Esplanada e vejo a rampa do Congresso, daquela multidão carregando a bandeira do Brasil, né, nos anos 80, de que o povo chegando novamente ao Congresso pelo voto direto e pelo direito à crítica, o direito à voz. Das diretas já. Das diretas já. Brasília viveu isso muito forte. Eu me lembro bem, eu que também passei boa parte desse período aqui em Brasília, e todo mundo, acho que todos os jovens acabavam sofrendo influência, como você mesmo bem disse, era Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial. Né? E eu acho que isso, de uma certa forma, me fez ser agitador no Rio de Janeiro, né? Eu liderava movimento estudantil na minha escola, contra aumento de mensalidade, fechávamos ruas fazendo passeata, participei de muitos movimentos políticos no Rio de Janeiro, pelo povo, para o povo, com o povo, e acho que muito disso eu trouxe
daqui, levei daqui para o Rio de Janeiro. Captava aqui e... Tá certo. E o senhor acredita que talvez esse movimento ao qual o senhor acabou também pegando um pouco disso, lhe conduziu talvez para o direito? Eu acredito que sim, porque a minha história, ela desde a infância foi buscando a justiça. Eu não posso admitir que as pessoas sejam categorizadas. Negros e brancos, isso não existe, né? Rico e pobre, somos todos seres humanos. Devemos ter todos nós devemos ter acesso às mesmas coisas. E acho que por ser dessa geração, acho que por estar aqui e levar isso para o Rio, esse intercâmbio do interior para o litoral e da antiga capital para a nova capital, e movimentos que nasceram no Rio de Janeiro nos anos 50, 60, como a Bossa Nova, que é dos anos 50, e o rock que tomou tanta força em Brasília. Eu acho que isso tudo ajudou a me definir e me levar para o direito como essa via de exercício da cidadania e para a cidadania. Uhum. E aí influenciou em seus estudos, mas aí os estudos já no Rio de Janeiro? Já no Rio de Janeiro. Mas você pode tirar uma pessoa de Brasília, mas não tira Brasília de uma pessoa. Certo. Até fiz algumas referências aqui, a Legião Urbana, a Capital Inicial, a Plebe Hood, mas tantas outras bandas, para não ficar só nessas que a maioria das pessoas, pelo menos os jovens, ou talvez os mais recentes conhecem, mas aí tinha tantas outras, né? Marciano Sodomita, tinha o próprio Distrito Federal, várias outras. Mas essas acho que essas tinham muita força aqui no Distrito Federal. A Plebe, o Capital e a Legião, elas tomaram o Brasil de uma forma definitiva. O Brasil inteiro cantava as músicas deles, então. Tem umas que a gente não esquece. E aí, é interessante porque até hoje vários aí de 13 para 14 anos conhecem a Legião, cantam Capital Inicial, conhecem o Dinho. Isso, o Dinho está até hoje voltando estágio. Então. Bom, professor, e aí nós começamos o estudo. Década de 90 já? Já. Eu ingressei no curso de Direito em 1991, 18 anos. E foi uma escolha difícil para mim, porque eu tinha vontade de mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo está errado, então se alguém tem que mudar o mundo, se alguém sou eu. Se Deus deu esse dever a alguém, esse dever foi para mim, eu devo a Deus o cumprimento desse dever. E a escolha do direito veio muito influenciada pela minha família, porque, bom, já que se você percebe que você quer fazer tantas coisas, a carreira jurídica, ela abre todas essas portas. Você pode ser um assistente social, você pode ser um psicólogo, você pode ser um sociólogo, você pode ser alguém que briga pelos movimentos dos direitos humanos, utilizando as ferramentas que o direito vai lhe proporcionar. Então, essa veio minha opção pelo direito. Eu confesso que o primeiro ano foi decepcionante para mim, mas a partir do segundo ano eu comecei a entrar em contato com os grandes mestres, com aquelas pessoas que realmente me mostraram que existe vida inteligente, que o direito pode sim fazer a diferença e que cabe a você fazer essa escolha. Me mostraram muitos caminhos e eu tenho muito orgulho dessas pessoas que estiveram na minha estrada. Deixa eu voltar um ponto aqui. Por que a decepção do primeiro semestre? Porque o início, primeiro que são contatos com professores que estavam um pouco perdidos. Eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Federal do Rio, ela era conhecida como a Nacional de Direito, né, Largo do Caco, que durante muito tempo da história do Brasil fez muita história política. Então, ao longo da história, fez história, mas que algumas pessoas ficaram ali e não deveriam mais ter ficado. Estavam muito perdidas e lecionavam que aos estudantes de direito que o operador do direito deve se prender ao texto da lei. Então, você lê a lei e aplica a lei, lê a lei e aplica a lei. E eu pensava, mas qualquer idiota pode fazer isso. Por que eu vou fazer? Por que eu vou perder meu tempo com isso? E até que já a partir do segundo ano, não. Foi meu contato com Luke Hussmann, com Hannah Arendt, discutindo a condição humana, a leitura de Friedrich Engels para entender a estrutura da sociedade, Karl Marx, Max Weber. E aí sim eu comecei a estudar direito. Aí sim eu consegui
perceber as vias e as grandes avenidas que o direito poderia abrir para mim intelectualmente, ou seja, a satisfação da minha intelectualidade, da minha psique, através do direito, e ali conseguir fazer minhas escolhas. Bom, o senhor acredita que talvez essa certa decepção, em função aí de professores, não estaria muito ligado, talvez, à recente Constituição, já que era de 88, e o seu curso iniciou, então, em 91, e aí nós teríamos o quê? Apenas 3 anos? Talvez não seria esse momento de transição, de ter uma Constituição agora aberta? Eu acredito que sim, porque ensinar ao aluno de direito que ele tem que estar preso a um texto e, pior, a uma interpretação literal, emburrece. Eu venho de uma família religiosa, e essa minha família sempre estudou textos religiosos. E a leitura dos textos religiosos me ajudou na leitura dos textos jurídicos. Porque o texto religioso você não pode se ater à redação. Você tem que buscar inteligência por trás da redação. O que aquelas palavras significam e, a partir daí, o que você vai construir em cima disso? Uma interpretação. A interpretação. A interpretação é tudo. E a palavra é a mesma, mas o significado da palavra muda de acordo com os valores da sociedade. Então, acredito sim que aquelas pessoas que estavam ali não tinham esse compromisso, durante o primeiro ano, de formar pessoas críticas e meramente pessoas que reproduzissem uma ideia pré-concebida, porque pessoas que meramente reproduzem não ameaçam ninguém. Uhum. Eu digo isso porque, dado justamente essa questão temporal, de 88 para 91, tudo bem, alguém pode levantar, peraí, nós já tínhamos algumas outras constituições, mas elas também não eram colocadas no dia a dia. Não, mas é verdade, foi muito bem colocado. Eu acho que eu só estava esperando ter contato com as pessoas que já pensavam de uma maneira crítica, que naquele pensamento crítico desagou na Carta Política de 88. Ou seja, eu queria ter contato com as pessoas que tinham fome, não com as pessoas saciadas. Eu queria ter contato com as pessoas da cozinha, não com as pessoas da sala de jantar. Como, enfim, Caetano e Gil interpretaram em Pane Circense. Eu queria ter contato com as pessoas que queriam fazer mudanças no caminho da justiça e não das pessoas acomodadas. E eu só tive contato com essas pessoas a partir do segundo ano. Bom, a partir do segundo, então, fluiu? A partir do segundo ano eu me apaixonei. Uhum. E eu estou apaixonado até hoje. Agora, bom, só pegando um meio caminho aí, vamos meio que 80, meio que 90. E nesse seu estudo não teve, assim, talvez a intenção, então, de voltar para Brasília? Porque aí você afastou de Brasília direto, por vez. Tinha. Então, eu vou confessar... Pelo menos temporariamente, não tinha mais esse contato próximo. Eu estava uma época, nos meus 17, 18 anos, que eu estava percebendo que a minha família perdia poder aquisitivo. Nós não estávamos mais naquela situação social, situação financeira de tamanha abundância da minha infância e da minha adolescência. Então, eu só prestei vestibular para universidades públicas. Se eu não passasse, eu continuaria tentando, pelo temor que eu sentia na época de ter que abandonar no meio do curso. Então, eu fiz vestibular para o UFRJ e para o UERJ. A UFRJ é Federal do Rio de Janeiro, a UERJ é estadual. Mas eu passei para as duas e optei pela UFRJ. O que todo mundo me criticou na época, que é a UERJ de tradição, mas eu queria a federal. Porque a minha família, ela é composta, minha família materna, de servidores públicos federais. E a chance de passar para a UFRJ, como eu consegui, seria de depois ter uma transferência para a UNB. Ou seja, eu viria morar em Brasília, já saberia como seria a minha vida em Brasília e queria construir minha vida em Brasília. Então, ter a minha vida no Rio de Janeiro e em Brasília. Ou seja, eu queria casar com as duas cidades. Era um olho no porque essa monogamia... Mas e aí acabou que ficou mesmo no Rio de Janeiro? Acabei ficando mesmo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, então, me envolvi com o Movimento Nacional dos Direitos Humanos, já como estagiário. Então, a minha dedicação ao direito civil começou por causa disso, ou seja, o amor ao direito civil começou por causa da luta pelos direitos humanos, principalmente na área da responsabilidade civil e nos direitos contratuais. E dali eu fui trilhando para a luta do portador do vírus HIV, do doente de AIDS. Eu trabalhei muito com a questão de hemofílicos, pessoas que eram contaminadas, principalmente em hospitais públicos, a questão das operadoras de plano de saúde, que negavam atendimento naquela época, então a gente tinha que batalhar muito por isso.
Cheguei um pouco para o movimento negro também. Já por causa do trabalho no Pela Vida, o movimento negro acenou o interesse. Fiz trabalhos de pesquisa no FRJ, voltados para os direitos humanos também. Bem, estamos aqui hoje no programa Saber Direito Debate, conversando com o professor Sandro Gaspar Amaral, professor de Direito Civil, que ao longo desta semana ministrou as aulas Os Alimentos e a Nova Família aqui na TV Justiça. Você pode participar do programa enviando a sua sugestão pelo endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br, e o programa Saber Direito Debate pode também ser assistido pelo canal da TV Justiça no YouTube, e o endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. Nós vamos agora a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta.